Gente que fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook, /Programa Gente que Fala, Twitter, @Gente que Fala M, WhatsApp é o 11 São Paulo 974012235 e o telefone que está à sua disposição, 5052-6622. Conosco, o ortopedista Marcelo Perocco, que é diretor da Sociedade Brasileira de Coluna Minimamente Invasiva. Doutor Marcelo, pronunciei corretamente, doutor Marcelo? Eu sou neurocirurgião, É. faço parte de um grupo de ortopedistas da Beneficência Portuguesa. É um grupo de ortopedistas, mas eu sou o neurocirurgião do grupo. Se o senhor não me corrigir, eu continuarei errando o tempo todo. Eu sou o neurocirurgião de um grupo de ortopedistas da Beneficência Portuguesa. Ok, doutor, mas eu pronunciei corretamente, Sim. o Marcelo Perocco. Também conosco, cirurgião dentista Aônio Vieira, especialista em odontologia estética e prótese dental. Doutor Aônio, prazer tê-lo aqui. Que bom estar com vocês. Estava com saudades do programa Gente que Fala. Eu tenho um livro, um exemplar de autoria do doutor Aônio Vieira, Sorrir Faz Bem, que eu vou dar de presente a um dos ouvintes do nosso Gente que Fala, um dos participantes do nosso Gente que Fala, que entrar em contato conosco, 5052-6622. Sorrir faz bem, é verdade? E faz muito bem. Melhora a parte hormonal, o convívio com as pessoas. É o cartão de visitas da gente. E faz muito bem para o ambiente em geral. Também conosco o cirurgião plástico Cláudio Roncati, que é fundador da Sociedade Brasileira de Laser. Doutor Cláudio Roncati. Bom tê-lo aqui, doutor Cláudio. Eu que agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição aqui com muita honra de estar presente novamente. A gente não deveria ter feito isso, né? A gente deveria ter começado a apresentá-la, né? Ao invés de começar pelos participantes, eu deveria ter começado pela participante Márcia Mota, que é fonoaudióloga do Corpo Clínico da Santa Casa de São Paulo, organizadora da Caminhada do Silêncio. Tá? Obrigado por ter vindo. É um prazer estar aqui. Eu vou iniciar este Gente que Fala fazendo referência ao Novembro Azul, ações contra o câncer de próstata. A campanha Novembro Azul está ocorrendo em todo o mundo com o objetivo de orientar a população masculina sobre a importância do exame de toque retal e PSA para diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 30% dos pacientes do SUS são diagnosticados com câncer de próstata já avançado. Se forem descobertos no início, 90% dos casos são curáveis. Vamos assistir o vídeo da campanha deste Novembro Azul. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Mais informações, Novembro AZ, é isso, novembroazul.com.br. Tem essas coisas. Sem óculos, não tem nem oftalmo aqui, só fonoaudiólogo, neurocirurgião, cirurgião plástico, cirurgião dentista, sobre Novembro Azul. Os senhores são médicos, especialistas, tal, não é esta a especialidade de nenhum dos presentes aqui no nosso Gente que Fala, mas eu sempre destaco que no Brasil nós não temos prevenção, ninguém faz prevenção, e homem, então, nem pensar. Menos doutor Cláudio, doutor Marcelo. Não, e a próstata hoje, Zancopé e telespectadores, é uma glândula que todos nós, homens que estamos aqui na mesa, temos, né? Ou tínhamos.
se já tiramos. Então, ocorre o seguinte, você tem hoje condições com exames laboratoriais, exames de sangue, extremamente fáceis de fazer, de diagnosticar se essa próstata está hiperfuncionante. E aí procurar um urologista para observar se há a possibilidade de ter um câncer ali. E a cirurgia hoje, feita, como você disse, precocemente, é uma cirurgia que pode ser até endoscópica, via uretral, com recuperação rápida e resultado espetacular, dando uma sobrevida muito maior para o homem, não é? Doutor Marcelo? Hoje em dia o homem tem muitos tabus, ainda mais no brasileiro. A gente acaba esquecendo de fazer os exames, até por uma questão de masculinidade. Não esquece, não quer fazer. Não quer. E muitas vezes o paciente, para a gente que faz cirurgia de coluna, chega já com uma metástase, uma lesão na coluna, proveniente de um câncer que não foi diagnosticado. E o diagnóstico é feito quando já tem uma metástase. Então, a prevenção hoje em dia é muito importante. E para quem tem um familiar que já teve um câncer de próstata, por exemplo, que hoje é o Novembro Azul, né? Nós estamos com essa campanha agora, a pessoa que teve um familiar que teve esse problema, ele deve começar a sua prevenção 10 anos antes. 10 anos antes. Se o seu pai teve um câncer de próstata aos 60, aos 50 você já tem que estar buscando isso. Ô Marcelo, se o nosso amigo do sexo masculino tivesse prurido, faz como eu. Quando eu vou no meu urologista, eu levo uma florzinha para ele de presente, peço para ele ser delicado comigo e pronto. Só não ter vergonha. É bom. Só não ter vergonha. Só perder a vergonha. O bom humor é ótimo. Bom, eu faço exames periódicos anuais. Você tem o exame, você pode fazer o PSA, o ultrassom. Então, se tem algum problema, você vai para o urologista e faz o exame muitos correto. Homens seguem com isso, né? Mas PSA é importantíssimo. Eu comecei já o novembro azul já fazendo meus exames. Já na segunda-feira. Doutor Aônio, o senhor é cirurgião dentista. Então, é mais ou menos a mesma coisa. A gente só vai no dentista, principalmente depois de velho, assim, para ser mais simples, quando quebra o dente, né? Quando o dente dói. Quando dói. E a situação de próstata, a situação do homem, é a mesma coisa. O doutor Marcelo falou que já chega com metástase, ninguém faz prevenção. Lamentavelmente. É inclusive para a boca também, a prevenção você economiza fazendo visitas periódicas, de 6 em 6 meses, no cirurgião dentista. Tem prevenção ou só quando o negócio começa a doer? Eu estou com uma dor danada aqui. Se você vai ao cirurgião dentista, ele já intervém e acaba. Se você deixa, em questão de, conforme a alimentação, de meses vira canal. Então você já vai ter o custo do tratamento de canal, da restauração, que normalmente vai para uma prótese. Então, se você quer economizar, você vá de 6 em 6 meses no profissional. A parte periodontal também, eu vejo pacientes que chegam já com os dentes moles. Aí não tem mais jeito, aí você tem que extrair o dente, às vezes fazer enxerto ósseo, fazer implantes. O custo aumenta muito. Então, se você quer economizar, procure o seu profissional de 6 em 6 meses. Aproveitando que o senhor está com a palavra, diz que os dentes devem ser cuidados desde muito cedo. O que é o muito cedo? Eu tenho que ler todo esse texto aqui para... Interessante é as mamães levarem os nenês a partir dos 2 anos de idade. É fundamental que já comece a fazer já uma prevenção. Essa prevenção é uma higienização que nós fazemos e aplicação de flúor, que o flúor ele vai se impregnando no esmalte do dente. Ele entra, reage com o esmalte e deixa esse esmalte para não ter cárie. Então ele fortalece o esmalte do dente. Não sei se seria o termo correto. É isso correto. aí mesmo. Ele se impregna, reage com os íons de hidroxiapatita do esmalte. E a cárie ele fica resistente ao ácido da cárie. Não que não vá ter cárie, mas diminui em 50% a chance de ter cárie. Eu vou antecipar a pergunta que o Jaime deverá fazer para o senhor. Até quando o flúor na água beneficia? Beneficia muito também, porque aí ele entra por via endógena. Então, que nem meus filhos sempre tomaram água da rede de abastecimento. Meus 2 filhos nunca tiveram cárie. Não é porque é filho de dentista, porque chega uma fase de adolescente que, por mais que você faça, ele não tem aquela higiene adequada.
Então, ele protege os dentes da cárie. E a água aqui na rede de abastecimento da nossa cidade, no estado de São Paulo, eu acho que 98% das cidades que recebe água da Sabesp é água fluoretada. A nível Brasil, 60% dos municípios têm água fluoretada. Então, se você tem água fluoretada no seu município, dê para o seu filho. Faça água filtrada, o melhor filtro é o filtro de gravidade, que limpa bem a água. Se for o caso, ferva, mas dê água da rede de abastecimento. Água mineral é interessante final de semana, como um refrigerante. Se ferver a água, não modifica a ionização do flúor? Não. Não, ele permanece e protege os dentes. Isso é importantíssimo. Agora uma pergunta pessoal. A partir de quando o senhor começou a se preocupar com os dentes dos filhos? Como o senhor disse, meus filhos tomam água. Desde a gestação, que a minha esposa já tomava água da rede de abastecimento, já na gestação, e ele já tomou flúor também por via comprimidos, porque na gestação é importante fazer uma suplementação. Aí que tem o ginecologista, o obstetra, ele prescreve para o paciente. Isso é importantíssimo, que o nenê tira o flúor também da mamãe para o nenê. Então, às vezes, a mãe precisa fazer uma suplementação. E depois que começam a nascer os dentinhos, também tem que ser feita a higienização dos dentinhos. Então, hoje existem dedais, escovas próprias para fazer a higienização do nenê depois da amamentação, porque na amamentação também tem o açúcar do leite. Mesmo o leite materno precisa fazer a higienização depois. Porque o texto dizia aqui, escovação, mesmo limpar as gengivas do bebê que nem dentes tem. Também com uma gaze, é importante. O nenê fez a mamada, tem que fazer a limpeza da arcada dentária. Da mesma forma que nós escovamos os dentes depois de uma refeição, os bebês, depois de mamar, necessitam esse cuidado. Fazer higienização, é importantíssimo. E a criança, desde cedo, frequentando o consultório do cirurgião dentista, não tem mais aquele medo que tinha antigamente. O pessoal de mais idade, a gente percebe que tem um certo receio. Hoje as crianças, os pacientezinhos meus chegam no consultório, eu atendo crianças também, esses que eu atendo desde pequenininho, sabe, eles entram sozinhos, não precisa nem o pai entrar junto ou a mãe. Ele sabe o caminho, ele vai, ô tio, liga a cadeira aí. Tem uma cadeira que o método de relaxamento vibroterápico e já sobe, brinca. Eu faço a aplicação do flúor e eles saem contentes, sabe? Não tem mais aquele negócio. Os pais também mudaram o conceito. E se você não for bem educado, eu vou te levar no dentista, né? Antigamente tinha isso, hoje não existe mais. Era uma ameaça boa. Então hoje não existe mais. Éramos ameaçados assim. As crianças não têm cara. Outra coisa importante nas crianças é esportes, os pais fazer protetores para esporte, às vezes radical, bicicleta, alguma coisa, usar um protetor nos dentes, né? Principalmente na fase de aprendizar, que a criança está aprendendo a andar de bicicleta, fazer um protetor para os dentes. Se cair, não quebra, né? Perfeito, mas não é todo mundo que tem um dentista em casa, doutor Aoni. Não é? Dor na coluna pode ser causada por erros de postura, problema comum que chega a afetar cerca de 80% da população ao longo da vida e costuma ser causado pela má postura ao sentar ou andar. Ultimamente, porém, essa má postura tem sido agravada pelo uso contínuo de celulares, tablets, que forçam o usuário a manter a cabeça abaixada. Ortopedistas alertam que a correção dessa postura é necessária, pois pode causar problemas graves na coluna. Doutor Marcelo. Hoje em dia, a má postura da gente está em tudo que a gente faz, né? A gente dirige errado, a gente anda de bicicleta errado, a gente senta para estudar errado. E com o advento dos tablets, isso aumentou muito, né? Tablets, smartphones, esses equipamentos vieram para ajudar a vida da gente, para facilitar a mobilidade da gente, né? Você está na rua, vê um e-mail rápido. Só que a gente acaba levando isso para casa e fazendo isso uso contínuo. Os desktops passam a ser abandonados, né? E assim, o desktop a gente coloca ele numa posição correta, numa mesa, com a tela na altura dos olhos, você mantém a ergonometria. Agora, com o smartphone, você fica todo torto. Você pega o telefone, você olha para o lado para ver, você digita com uma mão só,
você está dirigindo, você recebe uma mensagem, você quer olhar. Então, isso vai criando um vício de postura, um hábito ruim. A pessoa fica o dia todo no WhatsApp, no Facebook, no e-mail, checando suas mensagens, vendo o que o colega falou, e acaba, pela má postura, levando a um aumento da degeneração da coluna. E por que má Acelerando postura ao andar? As pessoas, hoje em dia, pelo sedentarismo, né, acaba não tendo uma postura correta para caminhar, né, não mantém o corpo ereto, anda com os ombros abaixados, né, isso daí acaba acarretando num mau andar, né? A pessoa não se preocupa com o tipo de sapato, a mulher quer sempre estar de salto alto, isso não é bom, né? Crianças pequenas, adolescentes já com salto alto, você vai nas lojas, já tem tênis com salto alto, todo mundo quer ficar mais alto. O homem já também tem o sapato com elevação do salto para ficar mais alto. Isso não faz bem para a coluna porque muda o centro de gravidade da gente. Então, é uma má postura. Tem uns que colocam essa palmilha para ficar maior, então externamente não é perceptível, mas de repente você fala, como é que esse cara cresceu? Já tem marcas de sapato com 3, 4 centímetros a mais. Então, você olha para o cara, ele está mais alto. Né? Como é que ele cresceu de um dia para o outro? Na escola ele era baixinho, agora ele está mais alto do que eu. O que aconteceu? Né? O senhor se referiu a tablets, celulares e aqueles que andam com... Antes as secretárias, né, atendiam o telefone e seguravam o telefone no ombro. Isso, né? Hoje em dia... Tinha até aqueles equipamentos para poder, né, apoiar. Um grande vício é você coloca o celular e segura com o ombro para falar. Sim. Na rua ou dirigindo. Isso daí faz muito mal para a coluna, porque você tensiona um lado da musculatura e o outro lado você relaxa. Né? E as pessoas acabam sempre colocando o telefone de um lado, né? E isso daí você tem mania, você atende com a mão esquerda ou com a mão direita e coloca sempre daquele lado. E tem que ter essa alternância. Só que é um vício, você não consegue fazer essa alternância. Tem gente que fica meia hora, né, no telefone, então uma hora pior no ainda. telefone com o pescoço torto. Isso daí vai aumentando as lesões da coluna. Cláudio é gentil, meia hora. Meia hora foi Tem uma amiga, foi bonzinho. tem uma amiga que vai falar boa tarde 40 minutos. Né? Boa para tarde. responder como está, tudo bem? Se perguntar como está, ela fica mais de meia hora explicando. Então, essas coisas... Quer dizer que o celular se encaixou de novo nesses problemas da vida. O celular, os smartphones, os tablets, né? São equipamentos para a gente usar poucos minutos do dia. Mas se você for perguntar hoje, fizer uma pesquisa, quem tem um desktop em casa, ninguém tem mais. É só um tablet, um smartphone e resolve tudo por ali. Acho que o senhor não é dessa geração, porque usar pouco tempo por dia. Não, a gente usa o dia inteiro. Eu me enquadro nisso também. Às vezes a gente começa com dor no polegar de tanto digitar no iPhone, no tablet, então acaba, né, sendo complicado isso. Vamos falar sobre aparelho de ouvido. Hoje oferece discrição e qualidade de som. Recém-chegado ao mercado, o aparelho ReSound Lynx promete mais do que ajudar a ouvir melhor, estimular o usuário a não ter vergonha de expor o seu problema auditivo. Trata-se de um equipamento discreto, cujos controles são feitos pelo celular, olha o celular aqui, sem fios ou qualquer outro acessório de conexão, que vem sendo considerado importante instrumento para o tratamento das perdas auditivas e para a inclusão social. Márcia. Então, os aparelhos auditivos, eles têm evoluído muito. Em 94 foi lançado o primeiro aparelho auditivo digital. Isso tem feito com que eles fiquem cada vez menores, mais discretos e possibilitem cada vez mais a reabilitação da função auditiva, que é uma função tão importante para a comunicação humana. Melhorou? Melhorou, acho que sim. O Lynx, aí falando dos tablets, iPhone, ele é um aparelho que se conecta, um aparelho auditivo que se conecta ao tablet e ao celular. E isso acaba ajudando, porque a ligação, você escuta o sinal do telefone direto no aparelho auditivo. Então, além dos aparelhos auditivos melhorarem a qualidade do som para conversar, hoje ele vem com o que a gente chama de conectividade, que é a possibilidade do aparelho auditivo se conectar
com a televisão, com o computador, com o telefone. Então, é mais tempo ao telefone, você pode falar 30, 40 minutos, mas não precisa mais pôr o telefone na orelha. O telefone pode ficar aqui, o som do... Aí não vai ter o problema na coluna, tá? O telefone fica aqui e o som do telefone sai direto no aparelho auditivo. Então, isso é uma das novidades e um dos avanços que vem ocorrendo... Opa! Desde 94. Como disse, o problema é deles, não é nosso. Eu não tenho experiência em falar em rádio, estou aqui. Então, isso tem favorecido cada vez mais a população buscar a reabilitação da função auditiva. E isso é muito importante. É ReSound Lynx, é isso? O nome da marca que tem o aparelho Lynx é a ReSound, Gênio ReSound, e é o aparelho que tem um aplicativo específico que se conecta ao iPhone e aos tablets. É mais ou menos como esses que usa o Bluetooth para se deixar na orelha, e as pessoas, você imagina, hoje você já não tem mais, né? As pessoas andam com o fone já diretamente no ouvido e o celular está no bolso. O Dr. Cláudio é que usa muito isso, né? Então, mas é mais ou menos esse processo. É exatamente isso. Os aparelhos auditivos, eles têm hoje antenas de conexão. Então, tem aparelhos com antena wireless e o uso do Bluetooth também. O Lynx, ele tem um Bluetooth muito moderno, capaz de se conectar sem atraso na informação do dispositivo. Tá tudo bem aqui? Na informação sem atraso com o celular, o tablet. Então, o diferencial desse aparelho em específico, porque existem muitos com a possibilidade da conectividade, é que esse tem uma antena Bluetooth muito boa e que deixa o sinal com uma qualidade boa. Nós estamos falando de aparelho de ouvido com as funções atuais que nós temos em qualquer celular. É isso? Você pode, através... Você precisa me explicar muito bem. Com prazer, com prazer. Então, um aparelho auditivo comum que possui a conectividade, ele pode se conectar a um controle remoto, à televisão, ao celular. Agora, o Lynx, ele tem um aplicativo no iPhone. Nesse aplicativo, o paciente ele pode fazer alguns pequenos ajustes no seu próprio aparelho, então ele vai poder usar isso como um controle remoto, e um controle remoto que não é um acessório a mais. É o próprio telefone que ele pode manusear e a pessoa não sabe que ele está mexendo no seu aparelho auditivo. Entre outras funções, então ele tem, por exemplo, um GPS. O aplicativo mostra, se o paciente tirou o aparelho auditivo para dormir e deixou em algum canto da casa, o aplicativo vai mostrar através do GPS se ele está perto ou não do aparelho auditivo. Ele pode ajudar a localizar o aparelho. E pode também ajustar alguns programas específicos, porque na perda auditiva existe uma grande dificuldade, que é a capacidade de você entender a fala quando tem mais de uma pessoa falando, ou muito ruído no ambiente. Então, esses recursos eles possibilitam focar na direção que você quer ouvir e minimizar o ruído. Então, isso é uma busca constante. Posso perguntar? Com certeza. Aproveita, perguntar não, faça a sua consulta, não, é que eu tenho Cláudio. parentes também com perda auditiva. Então, eu queria te perguntar o seguinte, como há uma conexão com esses aparelhos que têm muitas propriedades, sim, há como o próprio deficiente auditivo modificar graves, agudos, aumentar a intensidade do som ou não nesse aparelho com o qual está conectado o aparelho auditivo? Existe. Boa parte dos aparelhos auditivos tem a possibilidade ou do uso de um controle remoto, que é um acessório a mais, ou então botões de programa que ficam no próprio aparelho. No próprio aparelho, para você diminuir o tamanho e ter uma estética melhor, você não consegue colocar muitas funções. Exatamente. Então, o controle remoto, pelo tamanho, você consegue injetar mais informação. Esse aparelho em específico, o Lynx, ele tem a possibilidade de um controle de tonalidade grave e agudo, isso não é comum. Nos aparelhos auditivos em geral, nós fazemos a programação através de um software,
e deixamos pré-ajustes prontos para Tem favorecer. gente que tem uma perda maior nos graves, outros nos agudos, né? Então isso é importante, porque ele vai ouvir melhor, né? Sim, é importante para você poder equalizar a necessidade auditiva de acordo com a perda por O frequência. problema não é o mesmo para todo mundo, né? Então, isso Não, é diferenciado. absolutamente diferente. E mesmo os graus e configurações de perda não trazem sensações iguais entre as pessoas. Então, a reabilitação auditiva é um trabalho muito individual, né? Deve ser feito um ajuste e uma adaptação muito individual. Alguma pergunta, doutor Marcelo? Basicamente, essa questão da estética eu acho que é o que mais preocupa a pessoa que tem uma perda auditiva, né? Uma alteração auditiva, porque a pessoa começa a ficar, às vezes, com essa dificuldade auditiva e fica relutando em colocar, muitas vezes, o aparelhinho pela questão estética, eu acredito também. Doutora Ônio? Desculpe. E esse aparelho, ele está disponível para a população? Que existem institutos, né, que disponibilizam aparelhos gratuitos para a população. Ele se encaixa nesse perfil ou não? Então, vou ali na questão da estética, o aparelho digital, ele trouxe a possibilidade de miniaturizar os dispositivos e eles estão cada vez mais discretos, tá? Mesmo os aparelhos de uso externo, a gente tem trabalhado design, cor, e isso possibilita que cada vez mais as pessoas usem os aparelhos e a gente consiga, não só como prevenção, mas antecipar o uso do aparelho. Isso, porque a perda acaba aumentando se não usa, né? Então, o desempenho, a capacidade de entender vai piorando ao longo do tempo. E existe sim, existe hoje uma portaria de saúde auditiva, já vai fazer uns 15 anos, e ela possibilita, através do SUS, a doação de aparelhos auditivos de muita qualidade em muitos centros auditivos no Brasil todo. O Lynx especificamente não está no SUS, mas o SUS tem excelentes aparelhos para disponibilizar à população que não tem a possibilidade de fazer um atendimento particular. E isso também favorece o tipo de reabilitação à população. Então, cada vez mais as pessoas estão buscando esse tratamento. Eu preciso ir para um intervalo, mas a senhora me lembra aquela velha história do avô que fala assim, já mudei o meu testamento 3 vezes. Esse aparelho é fantástico, né? Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito.
Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O telefone à sua disposição, 5052-6622. Conosco hoje o neurocirurgião Marcelo Perocco, que é diretor da Sociedade Brasileira de Coluna Minimamente Invasiva. O cirurgião plástico Cláudio Roncati, que é fundador da Sociedade Brasileira de Laser. A fonoaudióloga Márcia Mota, do Corpo Clínico da Santa Casa de São Paulo, organizadora da Caminhada do Silêncio. Cirurgião dentista Aônio Vieira, especialista em odontologia estética e prótese dental. Dr. Cláudio Roncati, cresce o número de homens que buscam cirurgias plásticas, vem atraindo cada vez mais os homens brasileiros. Nos últimos 10 anos, os procedimentos cresceram 15% e hoje esse grupo já representa 35% de todas as plásticas do país. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em 2013, 185 mil cirurgias foram feitas em homens. É isso mesmo? Os números estão certos? Eu acredito que estejam corretos. Eu não tenho essa estatística assim de cabeça, mas acredito que estejam corretos. Acho que o que está ocorrendo, felizmente, com a evolução da sociedade e tudo, é a perda de preconceito pelo homem, né? De também tratar-se, de também buscar uma qualidade de vida e uma plástica melhor. O Aônio também pode confirmar isso na área dele, com certeza, porque, veja, hoje você já não tem mais uma distinção homem-mulher. O sujeito tem que ficar bem postado, bem colocado, bem apresentável, porque isto também é um fator importante para o crescimento social, até de trabalho, etc. Então, além dessas cirurgias que cita aqui, Zancopé, hoje, com o advento da cirurgia gástrica bariátrica, dita bariátrica, para diminuir o estômago, as pessoas perderem peso, algumas até com indicações específicas, caso de hipertensos graves e diabéticos, que com a perda do peso jogam tudo isso aí para fora, então melhoram muito a qualidade de saúde, de vida, aumentou também o número de cirurgias abdominais, das cirurgias de ginecomastia, porque a ginecomastia, ela tem a ginecomastia vera, que é a ginecomastia que é glandular, e a ginecomastia que ocorre depois que o sujeito emagrece, que é uma ginecomastia, vamos dizer, falsa, entre aspas, né? E que também pode se operar as cirurgias dos membros superiores e dos membros inferiores, onde com o emagrecimento há aquela sobra de pele, aquela flacidez da pele, que incomoda demais as pessoas e que trocam aquilo por cicatrizes sem problema nenhum. Doutor Cláudio, o senhor está fazendo referência às pessoas que, por uma necessidade,
procuram a cirurgia plástica. Né? Porque Perfeitamente. você está falando de pessoas, há necessidade de se fazer. A pessoa faz uma bariátrica e, né, não vai ter mais barriga de tanquinho, mas tem que eliminar os excessos que a cirurgia bariátrica, o emagrecimento, né, decorrente da cirurgia bariátrica, provoca. Então, o senhor está falando de cirurgia necessária. E o homem que eu posso chamar de vaidoso, que procura... está enquadrado nisso daí? Eu vou lá para ver se o senhor dá um jeito, se eu tenho jeito. Totalmente enquadrado. E você tem jeito, meu amigo. Você já é bonito por natureza. Quer ficar mais bonito ainda? Fala. É isso. Agora, o que ocorre, Zancopé, é que o homem perdeu, está perdendo o preconceito. Isso é extremamente interessante. A pergunta parece irônica, mas é exatamente isso, né? O que era comum para as mulheres, né? Procurar um cirurgião plástico. Hoje, com os homens, já está mudando, alterando esse comportamento do homem que se vê com a necessidade de passar por um procedimento cirúrgico. Posso usar esse termo? Pode usar esse termo perfeitamente. Mesmo tratando-se de procedimentos minimamente invasivos, como faz o Marcelo na coluna, nós fazemos também, por exemplo, uma toxina botulínica, um preenchimento, um mini lifting para rejuvenescer, né? Uma plástica nasal, que é um procedimento minimamente invasivo, para você melhorar o aspecto plástico da face de um cidadão, né, que quer se apresentar publicamente, além das cirurgias que não aparecem normalmente. Uma orelha de abano. Sim. Né? Então são coisas que o homem não dava importância. O homem não tem problema. Hoje não, com a evolução da sociedade, a melhora da condição social, a melhora da vida das pessoas, a melhora da comunicação. O que nós estamos fazendo aqui é isso, é comunicando. Você pode operar, amigo. Não tem problema nenhum. Citou orelha de abano. Né? Então era comum as mães preocupadas com as crianças procurarem um cirurgião plástico para ver se solucionava ou diminuía este problema. Homens hoje procuram cirurgião plástico, no teu caso específico, para, eu quero dar um jeito nessa orelha aqui. Sem dúvida. Ontem mesmo operamos uma aqui na Cruz Vermelha. Então, de um jovem de 28 anos, que até então não tinha operado porque não sabia que podia e tal. É homem, não precisa, é assim mesmo, nasceu assim. Então, quer dizer, a partir de ontem, esse cidadão vai ter um pouco menos de vergonha do seu aspecto físico. E para a mulher, vamos dizer que ela não saiba, que ela não queira operar, tenha medo, ela com o cabelo, ela esconde uma orelha de abano. Para o homem fica mais difícil, apesar de ter homem que gosta de cabelo comprido e poderia esconder, mas a grande maioria fica difícil. Mas a pergunta é o seguinte, existe limite para esse tipo de cirurgia? Ou o homem, o senhor citou 28 anos, ou existe um limite, tem que ser mais jovem, tem que ser mais... Você citou um jovem de 28 anos, eu me incluo aí nesse jovem de 28 anos, porque já fiz isso. Né? Mas tem um limite de idade? É interessante a tua pergunta e vem a calhar. Nós, médicos, vivemos de experiência e de cirurgias que nós fazemos, do que nós aprendemos com os nossos pacientes, né? Há algum tempo atrás fiz uma orelha de abano de uma mocinha de 15 anos. E depois atendi um sujeito, até meu xará, um arquiteto, lá de Santos, e ele veio, eu falei, o que será que ele quer fazer? E ele queria operar a orelha de abano. E eu perguntei para ele, por que você não operou antes? Ele estava naquela altura do campeonato com 50 e poucos anos. Ele falou, porque eu não sabia que podia operar. E agora eu vi o que você fez na minha filha, eu achei que ficou tão bonitinho que eu quero operar também. Então não há limite para isso, né? Você sabe que hoje, com o aumento da longevidade, um homem, uma senhora de 80 anos pode fazer um lifting facial, por que um homem não? É lógico, com não certeza. Então eu acho que está respondido. Doutor Letísio, boa tarde, doutor Letísio. Olá, tudo bem? Como é que você está? Podemos conversar um pouquinho? Estou falando com o doutor Cláudio Roncati aqui, que é cirurgião plástico, e também o doutor Nelson Letísio conosco. Boa tarde, doutor Nelson. Boa tarde. Como é que você está, Zé Copé? Eu estou falando com o doutor Cláudio aqui sobre, hoje, não é uma prática mais comum dos homens procurarem a cirurgia plástica. No caso específico do senhor, ginecomastia é a cirurgia mais comum procurada pelos homens, doutor Letísio? Bom, antes de mais nada, eu queria mandar um beijão para o Dr. Cláudio Roncati, tá? Seguinte, não que seja a cirurgia mais procurada pelos homens, porém é uma das cirurgias no homem, assim,
estéticas, um pouco entre a estética e a reparadora, que causa um dos maiores complexos, né? Porque é uma entidade que ocorre a partir da adolescência e fica realmente muito desgracioso, né? O homem se sente com vamos dizer, uma mama e acaba dando um aspecto ruim. Então, todos os pacientes que nós operamos até hoje, todos são muito complexados com um aspecto de mama feminina. Mas realmente é uma procura boa, mas é uma cirurgia que não é só puramente estética. Ela tem todo um envolvimento emocional, um envolvimento reparador junto. Agora, das estéticas, daí você volta para cirurgia de nariz, também com a parte funcional, com lipo, com cirurgias de pálpebra, cirurgia de face. Mas os homens estão procurando mais sim, Zancopé, com certeza. Alô? Doutor Letísio, que está conosco, é cirurgião plástico, estamos falando sobre ginecomastia, e eu pergunto a ele como é essa cirurgia, quando deve ser feita, doutor Letísio? Zancopé, é muito relativo. Tem garoto com 12 anos de idade, 14 anos de idade, que já apresenta ginecomastia. Então, a partir de 14, 15 anos de idade, 16 anos, aí você já pode começar a intervir. Já fiz cirurgia de ginecomastia com um paciente de 66 anos de idade, que se sentia muito constrangido com aquele aumento da mama e nos relatou que não gostaria de morrer assim. Quer dizer, ele carregou um complexo a vida toda. Então, eu recomendo para que os jovens, os portadores de ginecomastia, a partir de 15 anos, 16 anos, depende do amadurecimento corporal, depende do aspecto do paciente e a parte emocional envolvida, realmente ele deve procurar com uma certa brevidade, para que evite o atual bullying, né? Então, em escola, em clubes, é importante nesse sentido, Zancopé. Tísio, tem uma outra informação que eu gostaria que o senhor esclarecesse, porque eu não entendi direito. Fala em precauções. Existe precaução a ser adotada nesse caso? Olha, como toda cirurgia, Zancopé, não sei se eu entendi bem o envolvimento aí, mas porque toda cirurgia tem seu risco. Então, o paciente tem que passar por um cardiologista, muitas vezes passar por um cirurgião vascular, fazer exames de laboratório, fazer ultrassom de mama, porque é raro, mas existe o câncer de mama masculino. Então, você tem que se cercar de todas as informações para que você entre para a cirurgia com segurança. Eu não sei se as precauções são essas. Doutor Letísio, eu agradeço o doutor Cláudio Roncati. Não, hoje aumentou também o número de cirurgias em pacientes na década de 30, de 40 anos, pelo uso desses hormônios para crescer massa muscular, etc., que acabam aumentando as mamas também. E aumentou, o que o Nelson disse, o número a porcentagem de câncer mamário no homem, que é realmente desgastante para o cirurgião plástico, mas que ocorre. Doutor Letísio, grato pela participação mais uma vez no nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde para vocês, Zancopé. Um beijão, Claudião. Você, Nelson. Doutor Aônio Vieira, os tratamentos dentários estão cada vez menos amedrontadores. Alguns consultórios, né, já tratam doentes dormindo, graças a uma equipe de anestesistas, opções para relaxar, cromoterapia, aromoterapia, óculos 3 dimensões para pacientes assistirem. Está virando um paraíso ir a essa consultório preocupação dentista. Eu tenho já há muitos anos, inclusive eu tenho essa esteira vibroterápica que eu desenvolvi na década de 80. Esteira vibroterápica. Vibroterápica, para haver um relaxamento do paciente. Como é então, isso, ela é colocada sobre a cadeira odontológica e o paciente liga, eu ligo a esteira, o assistente, e ela vai mudando de vibração nos pés, nas costas, e vai passeando. Inclusive, isso aí foi uma patente minha, que eu desenvolvi esse tratamento, né?
E então eu já me preocupo com isso já há muitos anos. E nós fazemos, inclusive, procedimentos, mas com o paciente dormindo, mais hospitalar. Porque com anestesia ou analgesia via venosa é só em hospital. E na clínica eu faço analgesia inalatória com gás, que a gente consegue deixar o paciente relaxado. Ele não dorme, mas dá uma sensação gostosa, que é o gás hilariante, que é muito utilizado nos Estados Unidos, e nós utilizamos lá no consultório. Então, os casos mais extremos a gente leva para o hospital, porque lá você tem uma equipe, tem cardiologistas, o próprio anestesista, você tem o respaldo do hospital. Doutora Oni, agora o senhor me assustou. Eu estou sujeito aí no teu consultório dentário e parar no hospital? Não, não. Se você for fazer uma analgesia eu já venosa, tenho medo de ir no dentista. Não. Aí é seguro. Perfeito. E depende do grau de ansiedade do paciente. Então, eu tenho pacientes que eu trato com homeopatia, florais, a cromoterapia. Eu tenho canhões de cromoterapia no consultório, que já na recepção ele já é ligado e vai mudando as cores. Mas tudo para tirar a atenção do paciente. O óculos para o paciente assistindo filme, que eu não gosto de tela, porque o paciente fica preocupado em ver o filme e eu não consigo trabalhar direito. Então, eu tenho um óculos que eu coloco no paciente, conecto num vídeo ou na própria TV, e o paciente assiste televisão enquanto eu trabalho, e ele fica fixo ali na programação dele. Então, dependendo do grau de ansiedade... Desculpa, o senhor tem que oferecer séries, né? Se a pessoa tem um tratamento prolongado, tem que acompanhar uma série, não basta um vídeo apenas. Pois é, normalmente o paciente acaba levando o vídeo, o DVD, para assistir em casa. Quando é um filme, aquele A Vida é Bela, bem pequenininho, O Aviador, ele acaba levando embora. Mas você devia colocar séries lá, como o Zacopé falou, aí você diz, a semana que vem a senhora volta, eu faço o outro dente e a senhora assiste o próximo capítulo. Tem série também, porque a gente tem uma carta de filmes volta toda semana. Que o paciente escolhe na recepção antes de entrar, né? Perfeito. Então ele já escolhe o filme ou série que ele quer ver e aí fica a critério dele. Mas dependendo do grau de ansiedade do paciente, a gente indica um tratamento. Então, vai muito do paciente. Perfeito, perfeito. O doutor Marcelo Perocco, o senhor é neurocirurgião. Quando eu anuncio aqui, diretor da Sociedade Brasileira de Coluna Minimamente Invasiva. Sim, isso mesmo. É isso? Isso. Aquelas cirurgias que de tinham coluna, aquelas cicatrizes enormes. Isso vem ficando para o passado. As cirurgias vêm evoluindo para cortes menores, punções com agulha, microcâmeras. A cirurgia vem evoluindo para cada vez menos agressão ao paciente, tanto na parte de estética quanto na parte de funcional, né? Fora do ar, o senhor estava conversando, o Dr. Cláudio e o senhor aqui, sobre laser. Sim, o laser vem sendo iniciado na cirurgia de coluna para tratamento de hérnias, né? Pequenas hérnias ou hérnias lombares, cervicais, em que tem uma compressão nervosa muito grande, mas que não tem uma lesão das vértebras que precise de fixação, você consegue tirar essa hérnia. Você vaporiza o disco com o laser? Isso, o laser ele vaporiza, né? Ele acaba cauterizando, vaporizando a lesão discal e você consegue ter a descompressão do nervo sem cortes maiores. E a dor? Todo mundo foge da dor. A dor, ninguém quer viver com dor, né? E hoje em dia 90% da população, quem não teve uma dor na coluna vai ter, né? Então, o grande medo... Por favor, eu agradeço a parte que ele toca. O grande medo da população hoje é dispensa a minha parte. E as cirurgias minimamente invasivas vêm proporcionando que você tenha alívio da dor com um pós-operatório menos doloroso ou sem dor nenhuma no pós-operatório. Doutora Márcia Mota, a senhora é organizadora da Caminhada do Silêncio. Isso, eu sou uma das organizadoras, sim. Né? A caminhada é organizada pelo setor de fonoaudiologia, Faculdade de Fonoaudiologia da Santa Casa de São Paulo. A caminhada ela é uma ação social, ela acontece, tem 3 anos que a caminhada vem acontecendo, ela é feita
no mês de outubro, que é comemorado o Dia Nacional do Surdo. Então, é uma caminhada, a gente tem feito no Parque Vila Lobos e convidado a população a lembrar a necessidade de inclusão dessa população que é surda e se comunica através da língua de sinais. E também a gente quer lembrar a população a necessidade de prevenção dos problemas auditivos. Então, a gente está falando de problema auditivo causado por excesso de ruído. A gente se preocupa com músicos e jovens em geral que ficam com iPhone, o tempo inteiro o fone na orelha. Então, a gente tem uma boneca que tem um microfone dentro da orelha e nessa caminhada, passeando pelo parque, nós pegamos os fones das pessoas que estão caminhando e colocamos na orelha dessa boneca e essa boneca mostra a intensidade que a pessoa está escutando música. E temos visto os índices elevados de nível de pressão sonora na orelha de todo mundo, com os tocadores de música, e isso nos preocupa. Então, a caminhada é uma ação para lembrar a população a necessidade de prevenção. Ok. O Jaime do Jardim Bonfilioli, nosso indefectível Jaime, doutor Aônio, vários programas vespertinos femininos da televisão apresentam propaganda de várias clínicas especializadas em estética dentária, implante. Quem fiscaliza a qualidade das clínicas? A qualidade, quem fiscaliza é a pessoa, né? O CRO, ele faz uma fiscalização para ver se essa clínica são profissionais desformados. Mas quem tem que fazer a fiscalização é o paciente. Desculpa, mas de vez em quando a gente vê aí o noticiário de que o falso médico, tem falso dentista também? Existem falsos dentistas, inclusive acho que pegaram um essa semana, eu estava vendo. Mas é muito simples, é ligar para o conselho regional da sua cidade, ou aqui de São Paulo, do estado que for, dar o nome do profissional, que o conselho vai dizer se esse profissional ele é formado ou não. É habilitado inclusive, realmente. Se é especialista ou não. Eu faço parte do conselho, a gente tem um trabalho que nós estamos fazendo para a população, que o trabalho do conselho é para a população em geral. Então tem as câmaras técnicas, eu faço parte da Câmara Técnica de Implantodontia e tem de prótese dental, então tem várias câmaras. Então todas as dúvidas que a população tiver é só entrar em contato com o conselho. Tem o site do conselho e para ver se o profissional realmente ele está inscrito no conselho é ligar para o conselho e pegar ver se ele é formado ou se ele é especialista naquela especialidade ou não, né? Perfeito. Eu faço a pergunta porque no caso do Dr. Marcelo e do Dr. Cláudio, já exige uma outra estrutura, né? Agora, quem tem uma estrutura como o senhor, né? Uma estrutura própria, né? E é pessoal, importante para a população em geral tomar muito cuidado com anúncio em televisão de clínicas, de procedimentos, porque normalmente essas clínicas trabalham no atacado. Né, não é, já tivemos problema sério aqui de uma empresa que fez um trabalho de marketing muito grande e o problema decorrente desses atendimentos foi muito grande. Foi pacientes, chegou uma paciente lá que, furaram o nervo dela, colocaram implantes que não tinha condições de colocar prótese depois. Aí sobra o problema para os profissionais mesmo que trabalham resolver, né? Então, tomar muito cuidado. Se for numa clínica, procurar sempre uma indicação de um conhecido que já realizou o tratamento e ver se é bom mesmo ou não. Ainda a Juraci Melo da Lapa pergunta ao senhor, essa água de São Paulo do chamado volume morto pode prejudicar os dentes pelo excesso de flúor? Né? Até chegar tem tratamento. Não, porque ela é tratada, né? E o flúor é adicionado na central da Sabesp, né? Perfeito. Doutor Marcelo, Maura Menezes do Tremembé, por falar na beneficência portuguesa, fui paciente do saudoso médico ortopedista doutor Passarelli, que tinha má formação no arco do pé, também conhecido como pé chato. Problema ortopédico tem reversão cirúrgica? Hoje em dia, a questão do pé chato vem sendo abandonado os procedimentos cirúrgicos, né? Hoje em dia você não vê mais como era na minha época de menino, todo mundo de bota na escola para corrigir, né? Existem vários tipos de pé e com curvaturas diferentes, e se a criança ela se desenvolve bem e anda bem, hoje em dia nem palmilhas
tem nem aquelas botas corretivas que usavam antigamente com aquelas palmilhas. Isso tem sido abandonado, né? Na verdade, os tratamentos são mais clínicos. Hoje em dia não tem cirurgia para isso e o pessoal vem só quando é uma deformidade muito grande do pé, que tem alguns especialistas em pé que fazem essas cirurgias. Doutora Márcia Valéria das Perdizes, nossa sociedade estaria formando um grande número de surdos com a tendência dos jovens de ficar com fones no ouvido praticamente o dia e noite com som alto, como é o caso do James Eduardo, ficar aqui o tempo todo. Infelizmente, sim. Tem que... Infelizmente, sim. Escutar a lesão auditiva através da música, com os fones de ouvido, ela acontece pela intensidade que você escuta e o tempo que você escuta. Então, o ideal é você escutar em, no máximo, 2/3, um pouquinho mais da metade, seria o máximo saudável para suas orelhas. Mas não tem graça nenhuma. Ah, tem. Tem graça. Sim. Eu ia citar o Fabiano Vilas Boas, que nos acompanha todas as tardes, mas quando o James Eduardo é mais próximo. Não tem graça ouvir baixinho. Se você quiser escutar um pouco mais alto, então você tem que ouvir por menos tempo. Agora, escutar muito alto o dia todo, aí tem que realmente... ouvir mais baixo. Né? Tem que ouvir mais baixo. Doutor Cláudio, Ana Paula da Cachoeirinha. Qual é a pergunta para o doutor Cláudio? O silicone ainda é muito usado em cirurgia plástica? O silicone é muito usado em tudo, né? É um produto espetacular que veio depois da Segunda Guerra, ou antes da Segunda Guerra, perdão, para servir a comunidade, a população. E na cirurgia plástica é muito utilizado. Apenas um lembrete. Silicone, por exemplo, em mama, é para aumentar mama, não é para levantar mama, não é outro procedimento para levantar. Para aumentar, uma moça, uma mulher que tem a mama, uma hipomastia, mama pequena, o silicone veio para ficar e é bastante utilizado ainda. Não tenho nem tempo para a pergunta da Jerusa, mas fala sobre o Brigadeiro Eduardo Gomes, uma das grandes referências políticas históricas. O senhor fez referência outro dia que é da aeronáutica. Oficial da aeronáutica. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Grande Eduardo Gomes. Ok. Eu agradeço ao doutor Marcelo Perocco por ter participado do nosso Gente que Fala. Espero que encontre outros dias na agenda para poder participar conosco. Okay? Doutor Cláudio Roncati, agradeço também a tua Muito obrigado, estarei à disposição. Pena que acabou. Doutora Márcia Mota, obrigado pela presença. Muito obrigada, foi um prazer. A gente termina e não aprende, porque eles não deixam a gente aprender a falar em microfone. O problema é deles, não é nosso, tá viu, bom. doutora Márcia? Obrigada. Doutora Ônio, obrigado pela tua Obrigado gentileza. por estar aqui. Deixo meu site, aonivieira.com.br. Qualquer dúvida, vou ter o maior prazer de responder para os ouvintes. E o teu livro Sorrir Faz Bem vai para Juraci Melo da Lapa. Que bom. Gente que Fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da UTV Alberto Loquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Grato.